podcast da Farmácia, uma edição da revista Farmácia Distribuição. Olá a todos, connosco Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Senhor bastonário, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tomou posse em fevereiro de 2022, ainda em pandemia. Verdade. E pouco antes, ainda durante a campanha, conversámos sobre os principais pontos da sua então candidatura. Após a sua eleição, e se não estou em erro, precisamente no dia da sua tomada de posse, combinámos que um ano depois voltaríamos a conversar para fazer o balanço desse primeiro ano do seu primeiro mandato. Vamos a isso? Vamos a isso. Na ordem do dia, e começando pela atualidade, temos a residência farmacêutica. No dia 2 de janeiro, 143 farmacêuticos iniciaram o programa de residência farmacêutica. Aliás, o que mereceu um comentário da sua parte, dizendo que o ano de 2023 não se poderia iniciar de melhor maneira. Entretanto, temos notícia de diretores de serviço de patologia clínica a ameaçarem demitir-se se receberem residentes farmacêuticos e algumas pressões que estes residentes, em alguns casos, acabaram por desistir da própria residência, deixando lugares em aberto. A própria Ordem dos Farmacêuticos tinha já apontado lacunas e injustiças na residência. O que se passa? Como é que vamos resolver isto? Muito bem. Primeiro que tudo quero agradecer a possibilidade de poder estar aqui hoje a falar e realmente foi cumprida a promessa e cá estamos um ano depois para podermos olhar sobre o panorama que estamos a viver e o que se passou no último ano, e eu agradeço muito isso. Relativamente à residência farmacêutica, eu faria, primeiro que tudo, um balanço muito positivo. Foi a primeira vez que se iniciou a residência, de acordo com a nova legislação, que permite que o SNS passe a formar num processo de internato os farmacêuticos das 3 especialidades do SNS, farmácia hospitalar, análises clínicas e genética humana. Como todos os novos processos, têm alguns percalços iniciais e aquilo que refere, eu considero que foram percalços iniciais que nos permitem agora aprender para que alguns dos aspectos que não correram tão bem não se voltem a repetir. Também gostava de sublinhar que esse aspecto que referiu relativamente aos serviços de patologia clínica, que no início nos criaram alguma preocupação, foram praticamente todos resolvidos e nós temos neste momento, podíamos dizer, 1 ou 2 casos que, na minha opinião, não foram ou não estão ainda resolvidos da forma adequada. Percebemos esta reação de alguns patologistas clínicos, que resultou também da novidade do processo e provavelmente alguma falta de comunicação adequada e em tempo relativamente a este processo. Está neste momento os residentes que estão na especialidade de patologia clínica estão integrados, estão em formação e está tudo a correr de forma adequada e estamos já neste momento a iniciar o processo do próximo ano com bom feedback do ponto de vista dos diretores de serviço das 3 especialidades e, portanto, eu não gostaria de dar mais, sublinhar e dar mais peso a esse episódio do que aquele que ele deve ter e olhar para ele como uma melhoria do processo e uma aprendizagem para que alguns aspectos que não correram tão bem não se voltem a repetir. Ainda na atualidade, porque parece que está sempre na atualidade e não passa disso, o tema da dispensa de proximidade. Sim. O que é que ainda nos falta ao fim destes 20 anos? Sim. O que é que ainda nos falta e para quando é que podemos esperar efetivamente a implementação da dispensa de proximidade? Pronto, nós temos aqui um antes e o depois da lei do orçamento para 2023. E, portanto, temos uma nova realidade em que há duas medidas que estão incorporadas na lei do orçamento e que são para implementar a vontade política que nos tem sido
afirmada, que é a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, e ainda hoje, e frequentemente, o Ministro da Saúde sublinha a importância de colocar no terreno esta nova realidade, e a segunda medida que está também no Orçamento de Estado é a renovação da terapêutica crónica em doentes crónicos pelo farmacêutico. E estas duas medidas estão em implementação, finalmente, e, portanto, nós, relativamente à residência farmacêutica, o que fizemos foi, como ordem, emitir uma norma, ou desenvolver uma norma técnica que apenas reflete os aspectos técnicos que têm sido tidos em consideração para que essa dispensa em proximidade de medicamentos hospitalares garanta a qualidade da dispensa e a segurança desse ato. E, neste momento, a norma que foi elaborada por consenso do Colégio de Farmácia Hospitalar com o Colégio de Farmácia Comunitária esteve em consulta pública. Estamos no momento de recolha dos contributos, que foram bastantes, e que eu fiquei muito contente porque mostra uma classe viva e a pensar sobre os assuntos. Esses contributos estão agora a ser trabalhados, serão entregues ao grupo de redação da norma e esperamos ter nas próximas semanas uma norma técnica relativamente à dispensa de proximidade que informará aquilo que tem a ver com a prática farmacêutica, farmacêuticos hospitalares, farmacêuticos comunitários e a interação entre uns e outros de forma a garantir que o doente tem a dispensa adequada e que o feedback dado pelo doente em ambiente de farmácia comunitária, portanto ao farmacêutico comunitário, há mecanismos que permitam que chegue em tempo útil ao farmacêutico hospitalar, como se o doente estivesse na farmácia hospitalar e entrasse em contacto direto com o farmacêutico hospitalar. Portanto, é um processo da nossa parte, está praticamente terminado do ponto de vista técnico. Sei também que a tutela está a preparar a legislação que permite dar corpo a esta medida, que é uma medida relevante de saúde pública. Isto não é para prazer dos farmacêuticos, hospitalares ou comunitários, é para garantir um melhor serviço ao doente, sem que aconteça aquilo que aconteceu durante muitos anos. Eu fiz o meu estágio no IPO de Lisboa há 30 anos, não quero fazer contas, mas à volta de 30 anos, e já nessa altura eu lembro-me de uma senhora que, enquanto eu estava a fazer o estágio no ambulatório hospitalar, que lá ia para ter acesso a um medicamento e voltar para casa. E ela era do Alentejo e eu via estar praticamente quase o dia todo sentada do lado de fora da farmácia hospitalar. E houve um dia que eu e uma colega minha que fazia estágio comigo lhe perguntámos o que é que ela estava ali a fazer e ela nos explicou que estava à espera que todos os outros doentes que tinham vindo com ela do Alentejo estivessem despachados para ela poder voltar a casa. Isto era uma realidade há 30 anos, continua a ser uma realidade hoje. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum obrigar doentes a deslocar-se, podendo ter acesso com a mesma qualidade ao mesmo medicamento em proximidade. E por um lado, nós temos doentes que estão verdadeiramente debilitados e obrigá-los a isto, esta viagem, acho que é até desumano, mas temos doentes também que estão a fazer a vida normal. Eu lembro, por exemplo, os doentes com terapêutica HIV, que hoje, estando completamente controlados, estando com a carga viral suprimida, fazem uma vida igual à de todas as outras pessoas não infectadas. A única diferença é que têm que ter acesso ao medicamento. E ter que, todos os meses, justificar porque é que tem, durante um dia por mês, se ausentar do trabalho, é também eticamente pouco aceitável, tendo em conta os direitos que as pessoas têm em não revelar as doenças que têm. E eu digo isto para o HIV, podia dizer para a artrite reumatoide ou para muitas outras doenças, onde doentes estáveis se têm que deslocar à farmácia hospitalar para ter acesso aos medicamentos mensalmente. Sim, isso parece mais ou menos específico para toda a gente, incluindo para os decisores políticos, finalmente. No entanto,
medidas inscritas no Orçamento de 2023, estamos a meio do ano. Qual é a janela temporal que acredita possível para a implementação efetiva da medida e para termos dispensa de medicamentos hospitalares em farmácia comunitária, por exemplo? E já agora, isso quer dizer que estão resolvidos todos os outros problemas que não eram da prática farmacêutica? Quem é que vai pagar o serviço? Como é que... Esse é um aspecto que a norma não se debruça sobre ele. Todos nós sabemos que são aspectos fundamentais para que o processo se desenvolva, mas eu não queria, porque não é da responsabilidade da Ordem dos Farmacêuticos, os aspectos relacionados com os aspectos financeiros, de pagamento, gestão de estoque, quem é o dono do medicamento, etc, etc, é outro nível, que eu sei que estão a ser discutidos entre os diferentes stakeholders e o Ministério da Saúde, relativamente ao limite para que tudo isto esteja preparado, tudo isto esteja em funcionamento. Eu acho que o limite máximo é o fim do ano, como é óbvio, porque uma medida deste ano penso que não fará sentido mesmo do ponto de vista político, já não falando do ponto de vista do interesse do sistema de saúde e de cada um dos doentes, que passe para o ano seguinte. Eu acho que não há razões para que não fiquemos neste ano e que durante este ano esta medida possa ser adequadamente, eu sublinho adequadamente, que é aquilo que nos preocupa na Ordem. Esta medida não pode ser implementada sem que os aspectos técnicos, quer os regulamentares, quer aqueles que têm a ver com a segurança, qualidade, a garantia da segurança e da qualidade do serviço, estejam implementados. Isso é a preocupação da Ordem e esse foi o objetivo da norma técnica da Ordem. Tudo o resto espero que fique resolvido, incluindo uma coisa que está na norma, que é o mecanismo que permite a ligação e a comunicação eficaz entre os diferentes intervenientes, porque sem isso não há garantia da qualidade e da segurança do serviço. Não é nada que no século XXI possamos vislumbrar como um problema, é preciso que haja vontade para o resolver e eu sei da parte do Ministério da Saúde e da SPMS em particular, há uma preocupação de que tudo isso esteja resolvido e implementado. O mesmo se aplica à outra medida, que é da renovação da terapêutica crónica em doentes crónicos. Essa está, e eu sei que está, porque estive envolvido numa reunião nos últimos dias, está na responsabilidade do CEO do Serviço Nacional, do CEO do SNS, o professor Fernando Araújo, e tenho a certeza que vai ser implementada nos próximos meses, porque eu ouvi o resultado da reunião e conheço o professor Fernando Araújo e, portanto, eu tenho a certeza que essa medida também estará em condições de ser implementada nos próximos meses. A base era uma das bandeiras da sua candidatura e, aliás, definiu como objetivo, eu diria que primeiro do seu mandato, que é o acesso dos farmacêuticos comunitários aos dados clínicos dos utentes e aos sistemas de informação que os habilitem a participar nesse processo. Ao fim e ao cabo, integrarem-se no ecossistema da saúde. Passou um ano. Uhum. Quero fazer um ponto de situação. Que ações é que a Ordem dos Farmacêuticos já tomou no sentido de concretizar este seu objetivo? Esta é um daqueles... Nós temos 4... e foi assim que eu aprendi gestão, que é... Nós temos um conjunto limitado de objetivos específicos que teremos na agenda até estarem resolvidos e depois incluiremos outros quando esses estiverem resolvidos e deixarem espaço. E eu tenho 4 objetivos que são, digamos, a base de qualquer intervenção, de qualquer contacto com os responsáveis políticos, que é a revisão da legislação da carreira farmacêutica, porque ela é recente, tem limitações importantes do ponto de vista que não são boas para o SNS, que é, resumidamente, a legislação como está não permite que o SNS contrate farmacêuticos para a carreira, porque diz claramente que desde janeiro deste ano o SNS apenas pode contratar farmacêuticos especialistas pelo SNS. Ora, nós iniciamos o processo de residência, de internato, em janeiro.
só daqui a 4 anos é que saem os primeiros especialistas. Se a lei se mantiver assim, nós que já temos um tecido farmacêutico degradado no SNS, com saídas relativamente frequentes para o privado ou para outras atividades, com reformas dos profissionais, gostava de saber como é que esta lei poderia garantir a renovação, já nem digo o crescimento que é preciso dos farmacêuticos no SNS, mas só a renovação a substituição das saídas é um aspecto importantíssimo que esta lei não permite. E, portanto, urgentemente tem que ser mudada e há abertura da tutela para mudar a lei. Uma coisa é a abertura, outra coisa é implementar essa mudança. E aí é que já nos preocupa porque o tempo vai passando. Esse é um tema. Os outros 2 temas são a renovação da prescrição, que havemos de ter resolvida, da prescrição crónica, que havemos de ter resolvida nos próximos tempos, o acesso de medicamentos hospitalares em proximidade, que havemos de ter resolvidos nos próximos tempos, e o acesso a dados em saúde, que ao fim e ao cabo não pode ser visto só isoladamente, porque ele é preciso para as outras 2 medidas que falei. Quer dizer, eu não posso garantir que estou a dispensar um medicamento adequado e que preciso de informação clínica para continuar a garantir que o doente continua estável, sem dados clínicos, não é? E, portanto, isso tem sido discutido e havemos de, não tendo, digamos, um sistema que nos permita, de forma homogénea e natural, ter acesso aos dados, havemos de arranjar outras formas, porque, isto está dito desde o princípio, o farmacêutico, para exercer adequadamente a prestação de cuidados, tem que ter acesso à informação clínica relevante. Eu sublinho relevante. Nós não queremos ter acesso à informação clínica toda, mas quer ter acesso àquela que é relevante para garantir que eu presto um serviço em segurança. Portanto, esses aspectos são importantes e estamos a trabalhá-los no contexto de cada medida, mas isso não quer dizer que o nosso objetivo não seja ter acesso aos dados clínicos dos doentes, sempre que os doentes, objetivamente, de um ponto de vista voluntário, queiram dar acesso aos seus dados clínicos por parte dos farmacêuticos, no nosso caso. Aliás, a posse da informação clínica, dos dados clínicos, é do próprio, é do doente. E nós não temos um sistema moderno cumprindo todos os direitos dos doentes se não criarmos condições para que os doentes possam ter em cada momento acesso a todos os seus dados clínicos e que depois os dispensem ou dispensem a sua consulta aos profissionais que acharem que devem dispensar. E essa é a base. E, portanto, esta 4ª medida que eu disse, que são das 4 medidas que nós mantemos enquanto não estiverem resolvidas, não deixaremos de as sublinhar a todo momento, tem que estar resolvido, não só para interesse da boa prática farmacêutica, mas porque é um direito de cada um de nós, um direito de cada um dos indivíduos ter acesso aos seus dados e dar acesso aos profissionais a quem acham que devem dar acesso. Portanto, estas são as 4 medidas. Passado um ano, eu gostaria que as 3, pelo menos as primeiras 3, já estivessem resolvidas. Não estão ainda, mas, como eu disse, estão a caminho. E a 4ª há de ser resolvida também, a bem do interesse dos próprios doentes. Sim, porque recordo-me que, na altura, precisamente sobre este aspecto da negociação e até em relação, por exemplo, à implementação de serviços farmacêuticos protocolados e remunerados no âmbito do SNS, disse que tinha que ser uma negociação aguda e que seria nos primeiros 3 a 6 meses, até porque tínhamos uma nova equipa ministerial. Já lá vão. É verdade. Viu progressos, pelo menos. Vi, é isso. Nós cumprimos a nossa parte, que foi ser aguda. O resultado é que tendencialmente não é tão agudo como nós gostaríamos, mas está em processo. E enquanto eu vir as coisas a andar,
estou mais otimista do que, como acontece muitas vezes nas negociações políticas, em que nós discutimos e ficamos com a sensação de que para a próxima vamos discutir outra vez porque nada muda. Não é o caso, e tem que ser justo, não é o caso em nenhuma destes 3 primeiros processos. Portanto, a revisão da legislação farmacêutica, da carreira farmacêutica, a proximidade e a renovação da prescrição. Estão a andar, não à velocidade que nós gostaríamos, mas estão a andar e penso que proximamente ficarão resolvidos. O quarto tema, que é o acesso de forma básica, digamos assim, e sem que tenhamos que ter um acesso diferenciado para cada uma das medidas e que seja a regra os profissionais poderem ter acesso aos dados doentes, penso que vai demorar mais tempo, não sei quando é que esta conversa vai para o ar, mas independentemente disso, quando for para o ar, já tivemos uma primeira reunião com a SPMS para tratar do assunto, porque ela vai ser amanhã. Portanto, Mas acha que é possível implementar as outras 3 sem ter esta resolvida? é isso que estamos a trabalhar, eu acho que sim, porque vamos ter acesso à informação clínica relevante e eu também não acho que esta que é mais complexa, porque é estruturante, não faz sentido não aceitar que possamos ter, digamos, soluções intermédias e travar todas as 2 outras medidas que são fundamentais para o interesse dos doentes, porque queremos ter o sistema todo montado e, portanto, há aqui digamos, um trade-off que está assumido. Os farmacêuticos não deixarão de ter acesso em cada uma das medidas à informação relevante, não vamos ter o sistema, digamos, que sirva de base ao acesso à informação de forma, digamos, natural, porque esse é um caminho que se tem que fazer e que tem que ser mais trabalhado, porque exige mudanças estruturantes, não é? Sim. Mas que são fundamentais. E acho que não é apenas do interesse dos farmacêuticos comunitários ou hospitalares. Aliás, eu gostava de dizer que, a nível da farmácia hospitalar, já foi dado um grande passo. Nós conseguimos, logo no início do mandato, com a SPMS, dar acesso ao perfil clínico, garantir o acesso, ou por outra, garantir a existência do perfil farmacêutico nos sistemas hospitalares. Portanto, neste momento, os farmacêuticos já têm um sistema específico que lhes permite dar acesso aos sistemas hospitalares. Portanto, no hospital, esse passo já foi dado. O que nós queremos é que, a nível geral, haja a possibilidade dos doentes terem acesso aos seus dados e darem acesso aos profissionais que acham que devem dar para que um serviço possa ser prestado adequadamente. E no meio de todas essas negociações, avançou com uma revisão estatutária, muito por força da nova Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais. Quais são as principais novidades que advoga para os novos estatutos? Que objetivos pretendem cumprir? E de que forma é que eles se coadunarão com uma nova Lei Quadro, da qual é particularmente crítico? Sim, sou e estou cada vez mais. E gostava de sublinhar este aspecto. Todo este processo, se já não era positivo, tem-se tornado cada vez mais negativo e aquilo que temos vivido nos últimos tempos é uma desconsideração para as ordens e para os profissionais que estas organizações representam. Não estou a falar só da Ordem dos Farmacêuticos, nem sequer só das ordens da saúde. Estou a falar de todas as ordens profissionais, a forma como têm sido desconsideradas proativamente é qualquer coisa que merece o nosso mais profundo desagrado. E aquilo que nós fizemos foi uma proposta de estatuto em poucos dias, porque nos foram dados um número de dias que não chegou a uma semana para apresentarmos uma proposta de revisão dos estatutos, dizendo que se nós não apresentássemos que havia uma revisão dos estatutos de qualquer forma. E aquilo que está a acontecer agora
é que aquilo que está a vir da presidência do Conselho de Ministros. Eu ainda não tenho conhecimento, à data que estamos a gravar, da proposta de estatutos da Ordem dos Farmacêuticos. Mas há já 8 ordens cujos estatutos foram já desenvolvidos pela a presidência do Conselho de Ministros, tiveram muito pouco, quase nada em consideração as propostas das próprias ordens e que vão ao Conselho de Ministros já nesta quinta-feira. Portanto, é para ver como é que tudo está a ser feito independentemente das ordens. E aquilo que está nos estatutos é o sublinhar de uma postura do próprio governo e da maioria que se torna cada vez mais clara, que é retirar às ordens a sua essência. E, portanto, é fazer com que as ordens se transformem numas agremiações com muito poucas ou nenhumas consequências. E isto é qualquer coisa que desestrutura, digamos, a regulação destas profissões que têm, cuja ordem é o regulador. E se isto me preocupa noutras áreas, se as propostas que entretanto saíram se mantiverem para as ordens da saúde, nomeadamente para ordens farmacêuticos, ordens médicos, médicos cientistas, etc., só para as pessoas terem uma noção do que é que estamos a falar, é uma desestruturação, uma desregulação destas ordens, que pior do que as consequências para a própria profissão e para os profissionais é termos uma sociedade portuguesa onde vai imperar a desregulação de profissionais tão importantes como aqueles que prestam serviços de cuidados de saúde e que têm as nossas vidas na mão. E, portanto, isto preocupa-me que haja uma cegueira, não diria cegueira, mas uma vontade tão ideológica que torna cegos aqueles que estão a propor isto do ponto de vista dos efeitos e dos resultados. E, portanto, isto é uma situação que me preocupa como bastonário e que preocupa todos os bastonários. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e, portanto, eu estou à vontade para dizer que preocupa todos. Não é uma sensação minha, é uma sensação geral e isto vai fazer com que, se teimarem em levar isto para a frente, eu acho que vai acontecer, torna-se muito difícil gerir a situação e, ao mesmo tempo, voltar com ela atrás. E, portanto, vamos ficar com um país de pior qualidade do que aquele que tínhamos antes. Quer dar um exemplo concreto, por exemplo, no caso dos farmacêuticos, dessa desregulação? Eu dos farmacêuticos não quero falar ainda porque ainda não tenho o conhecimento da proposta. Tenho o conhecimento das 8 ordens que já saíram. E das 8 ordens que já saíram, há, por exemplo, um esvaziar dos atos próprios e, portanto, o que lá está é que transformaram atos em competências e dizem os inscritos nesta ordem têm competências nisto, mas, independentemente disso, há outros profissionais que, não estando inscritos na ordem, também têm competência para isto. E, portanto, esvazia completamente o papel das ordens relativamente a esta regulação, porque quando diz que há outros que também têm, esses não estão inscritos na ordem, logo a ordem não tem capacidade de regular. O outro aspecto é o famigerado Conselho de Supervisão, que parecia que tinha sido, alguns dos aspectos da proposta original pareciam que tinham sido minimizados, mas que agora, nesta proposta, o Conselho de Supervisão continua a ter a missão de supervisão, mas também aspectos que têm a ver com a gestão da própria ordem. Portanto, têm funções de gestão também, o que cria um ambiente e uma desestruturação das ordens. Eu espero que ainda haja espaço para, agora, em sede de Assembleia da República, onde é suposto ser discutida, depois de ser aprovada em Conselho de Ministros, mas se me perguntar de 0 a 10 qual é a minha expectativa de que tudo isto ainda venha a ter um final digno, digamos assim,
diria que é, se calhar não é 1, é menos.